Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Evangelista Jorge. Nós estamos dando sequência à nossa mensagem, né? O terceiro vídeo desse capítulo 5 da revista da Escola Bíblica, né? Está aqui o tema, olha aqui. As promessas de Deus. Então eu quero que você acompanhe. Tá empolgante, o assunto tá dinâmico, Deus está falando muito através da Bíblia cristã, a Bíblia hebraica. Deus está falando muito para mim, para você, para os judeus, você que assiste aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Alguns vídeos meus foram assistidos no Vietnã, nos Estados Unidos, no mundo árabe. Se quiser assistir, continue assistindo. Muito obrigado, né? Pela sua dê like e vamos continuar. O nosso tema hoje que nós vamos falar sobre a natureza da promessa de salvação. Nós falamos sobre a justificação e vamos falar agora sobre regeneração. Então tá aqui o assunto, ó, né? Dá para ver aí? Regeneração, tá certo? Acompanhe mesmo que você vai gostar. Regeneração. Diz assim: para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo, João 3, de 1 a 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Oh, glória a Deus, né? Então, aqui está falando sobre a regeneração. Essa regeneração, ela não é uma regeneração, automática, né? Ela vai mexer com a sua alma, com o seu espírito. Ela vai fazer o Espírito de Deus, vai entrar em contato com o teu espírito. Haverá uma união do Espírito de Deus com o teu espírito. A tua alma será fortalecida com essa junção espiritual, né? Então ali vai acontecer um nascimento de novo, né? Um novo nascimento de você, que a Bíblia fala, né? Nascer de novo, né? Então é preciso que em cada cristão é preciso que ele nasça de novo. E eu digo, em cada judeu, você também precisa nascer de novo, viu? Isso não foi eu quem falei, foi Jesus em João capítulo 3, versículo de 1 a 6, quando ele foi visitado por um rabino, um rabino antigo, né? Que visitou ele particularmente, e ele falou isso para ele. Até estranhou o fato de ele não entender que cada um de nós tem que nascer do Espírito, né? Da água e do Espírito, tá certo? João 3, de 1 a 6. Olha, ainda há pouco eu falei com os irmãos que existe a vida eterna, e você só vai ter a sensibilidade da vida eterna dentro de você quando você nascer de novo, né? A gente vai ler o texto para a gente poder comentar. Pois bem, muito bem, aqui está João 3, de 1 a 6, eu vou ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Aí surgiu essa conversa de Jesus com Nicodemos, e você vê aí que Nicodemos reconhece Jesus
como sendo um homem enviado de Deus, e que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Olha, nós podemos fazer sinais, né? Eu sou crente, você é crente, você é judeu, você é rabino, você faz sinais, você faz oração, você cura, você repreende demônio, maravilhas. O que você disser, se há união de você com Deus, o Espírito de Hashem fará com que aquilo aconteça, né? O poder, o dom de profetizar. Mas existem sinais de Jesus que eles são assim, vamos dizer, incontestáveis, são milagres profundos, né? Curar um cego de nascença, vem? Tem muitos cristãos na igreja cegos, mas nunca foram curados de nascença, né? Ah, eu estou com problema visual, a minha vista melhorou, milagre. É verdade, é um milagre, mas a cura de nascença é bem difícil. Uma pessoa paralítica que não anda, uma pessoa ficou doente, aí não andou, mas de repente uma oração, alguma coisa ajuda, a pessoa levanta e anda. Mas um paralítico mesmo, daquele das pernas deformadas, que não pode andar e se levantar e andar, então é mais difícil, né? Tem milagres aí, mas vamos dizer assim, que só Jesus fazia, né? Mas aí você me pergunta, irmão Jorge, mas ele não disse que se você crer, você fará também sinais iguais ou até maior? Sim. E aqui está o mistério. Aqui está o mistério. É preciso você, crente, nascer do Espírito. Viu? Nós precisamos nascer do Espírito. É preciso haver esse nascimento profundo, como ele diz aqui, né? Senão não vai ver o reino de Deus. Agora, também é bem verdade que muitos sinais ocorrem quando Deus quer que aconteça. Porque também tem pessoas que Deus não quer. Você ora, Deus não quer. Mas há sinais que Deus quer para seu nome ser glorificado. E isso eu já vi acontecer. Amém? Então, a regeneração, ela é uma relação da sua alma e do seu espírito. Amém? É preciso você ter quando você é muito carnal, né, muito humano, muito exterior, você não consegue ir para dentro de você. Você não consegue enxergar a sua alma, o seu espírito. Você tem que, vamos dizer assim, tirar essa força da carne. Você tem que se humilhar, rasgar, né? Se rasgar mesmo, se humilhar, como o povo de Deus fazia antigamente, chorar aos pés do Senhor, jejuar na sua carne, para que essa força exterior ela diminua e nasça dentro de você a força mais importante, que é do Espírito de Deus. Vai nascer dentro de você. Você tem que ter intimidade com seu Pai Celestial. Então o Espírito de Deus vai te unir a Ele. Você vai se tornar pai, ou você se tornar filho, Ele pai. Pai do que? Da sua alma. Pai do que? Do seu espírito. A sua carne só vai receber os benefícios dessa união, né? Porque a sua luz interior vai acender, tá bem? Então, nós estamos estudando aqui sobre a salvação, e a salvação implica essa transformação interior. É preciso fazer uma mudança dentro de você, né? E isso vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Se você olhe bem para aquela estátua, aquela de bronze, aquela cobra, aquela serpente, você tem que olhar para ela. E hoje, quem é esta estátua, se não o próprio Jesus? Você tem que olhar para ele, reconhecer como seu Senhor, tá bem? Olhando para ele, você vai receber a bênção do Espírito de Deus, o Espírito de Hashem, e aí haverá o nascer de novo. Sua alma sentirá, o seu espírito acenderá, você será iluminado, você vai sentir um poder transformador, regenerador dentro de você, entendeu? Pois muito bem, tem que haver essa transformação. Eu vou citar aqui o texto de João, no capítulo 16, versículo 7 a 11, outra intimidade que Jesus fala, que abrirá os nossos olhos para entender isso aqui. João 16 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Ele, Jesus, está dizendo, é preciso que eu vá. Isso ele falou perto de sua morte. É preciso que eu parta da carne para voltar para o céu, que ele era o primeiro anjo, ele é o primeiro anjo. Ele é o primeiro filho de Deus no céu. Lá ele receberia poder, autoridade e poderia converter essa energia para a terra, para cada um dos seus seguidores. É por isso que ele diz assim, se eu for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele está autorizado a enviar este Consolador, tá bem? Do pecado, porque não crê em mim. Não. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, né? E o juízo, porque já o príncipe deste mundo já está sendo julgado. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui que ele recebe no céu a autoridade para enviar esse Consolador, que é o Espírito de Hashem, o Espírito de Deus. Aí vai se cumprir a profecia de Joel capítulo 2, prevista lá que o sol vai escurecer e Deus enviará e derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Isso está acontecendo, mas eu acredito que haverá uma coisa maior, muito mais forte, muito mais evidente do que nós já vemos, nós estamos vendo, né? Entendeu? Então quem faz esse derramamento do Espírito Santo, quem é responsável é o próprio Jesus. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus, o Messias, tem essa autoridade? Porque é impressionante. Muitas vezes você, para receber a segurança, a confiança, é preciso você mostrar seus méritos. E Jesus mostrou seus méritos por dar a sua vida. Deu a sua vida em obediência ao Pai, para que você e eu pudéssemos receber essa graça, né? O Espírito de Hashem, o Espírito de Deus. Também cita aqui Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, que nós vamos ler. Pois bem, aqui nós temos aqui também Romanos 8, versículo 16, 17, que diz assim, veja bem a palavra de Paulo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então aqui ele fala desse derramamento do Espírito, que ao chegar em mim, em você, ligar nossa alma e o Espírito nele, o que vai acontecer? Aí você vai sentir a sua filiação com Deus. Você vai sentir no seu espírito que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você tem um pai poderoso, um pai muito grande, espiritual, né? Eu até tenho aqui nas minhas mensagens uma palavra que diz assim, Abba, em hebraico significa pai, né? É pai, papai. Então Abba, ela tem muito sentido espiritual na nossa vida com Deus. Então o Senhor Jesus, ele permite com que essa comunicação humana e espiritual da alma, do espírito, se possibilite, que venha acontecer através do derramamento do Espírito Santo. Mas sem mais palavras, nós vamos continuar sobre a questão da santificação, que está relacionado com esse assunto, né? Vamos ver aqui o que diz aqui a santificação, tá? Tá bem aqui, você pode acompanhar bem aqui, viu? A santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário, de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorre até o advento de nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja.
pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Aqui vai falar sobre a santificação, né? Olha, para nós cristãos, para você que faz desde nascença, não sabe quem é Deus, nunca conheceu a Deus, viveu lá fora no mundo, quando você tem contato com essa verdade, com o seu Salvador, e reconhece e aceita, a partir daquele momento vai haver uma santificação imediata, porque você vai ter perdão dos seus pecados, perdão dos seus erros, né? Aí você ocorre uma santificação imediata. Depois você vai conhecer os caminhos do Senhor, as suas leis, suas palavras, suas normas. Você vai obedecer. Aí vai haver uma santificação progressiva. E você vai crescer. Gradualmente você vai crescer se você não abandonar mais a fé. E isso vai levar você ao que nós chamamos de a santificação plena. Mas ela é progressiva e contínua, tá certo? Fala-se aqui que ela é necessária até a volta do nosso Senhor. E isso é importante demais, ele chegar a nos encontrar preparados, prontos para receber as suas bênçãos que está por vir. Aqui também fala-se de um arrebatamento da igreja, né? Eu tenho comentado isso sobre arrebatamento, que tem coisas peculiares para se entender sobre isso. Mas no final vai acontecer mesmo. Todas as criaturas, né? Todas as almas, todos os espíritos pertencem ao Senhor, voltarão para o Senhor. Vamos prosseguir a nosso estudo aqui. Já vamos para o item número 3, promessa e perseverança na salvação. Promessa e perseverança na salvação. Eu estou correndo, porque nós já comentamos muita coisa nos outros vídeos. Então esse vídeo não precisa, a menos que eu veja uma coisa, um ponto mais para explorar. Aí nós vamos entrar mais profundo. Vamos aqui, esse tópico aqui, né? Tá vendo? Promessa e perseverança na salvação. Parágrafo 1. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada do Calvário, né? Aqui está falando sobre a base da promessa de salvação é Cristo, é Jesus, né? Ele cita aqui que Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadores que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. As bênçãos do Senhor Jesus, elas estão disponíveis apenas àqueles que se arrependem, né? Por exemplo, você está numa pesca procurando peixes bons, você joga a rede e vem muitos peixes, mas nem todo peixe é próprio para comer. Você tem que pegar o peixe bom, bonito, vendável, comercial, né, para você ter lucro. Não estamos falando de que a igreja é um lucro, mas estamos falando de que os melhores peixes são aqueles que o Senhor Jesus pesca, né? Mas ele pesca todo tipo de peixe. Mas você, peixe ruim, tem que se transformar. Se você aceitar a palavra do Senhor, guardar no seu coração, arrepender dos seus pecados, você será o peixe escolhido do Senhor. Amém? Não será jogado fora, não, será aproveitado. Então Deus tem promessa na minha vida e na sua vida. Deus olhou para o povo, para a humanidade. O judeu não tem o costume de evangelizar, eles não fazem isso, não há autorização para eles fazer isso. Por isso eles se restringem a ensinar aquilo que sabe a seus filhos. Os seus discípulos são seus filhos, sua família. Isso é uma obrigação espiritual do judeu. Ele não faz a divulgação para estranho, mas acontece que eles hoje estão fazendo, né? Mas o cristão não. O cristão, ele além de cuidar da sua família,
ele também tem que ajudar outras pessoas a conhecer a fé, a conhecer Jesus, e assim Deus vai escolhendo dentre todos os povos, dentre todos os pecadores, aqueles que realmente crê e se tornar um povo escolhido de Deus. E aqui fala o corpo do Senhor Jesus. Mas vamos prosseguir agora o parágrafo 2, apostasia individual. Vamos também estudar esse assunto, apostasia individual. Bem aqui, ó, tá vendo? Diz assim: nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa de salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé, que uma vez foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade, né? Agora, eu acho bom esse assunto, que eu quero tratar com os irmãos. Veja a diferença. Nós temos aqui a palavra apostasia, né? Apostasia é uma rebelião, uma revolta contra o ensino. E depois do ensino, você vai para a parte moral, você pode até abandonar. Aí eu conheci tanto Jesus, conheci tanto a Bíblia, aprendi tudo, e de repente eu desisto, não quero saber mais disso não me aceito isso, não consigo entrar na minha cabeça. Eu abandono a fé, depois de ter experimentado, né, as benévolas do céu. Aí isso é considerado na igreja como apostasia, o abandono da fé. E depois você vai começar a praticar atos imorais. Aí é apostasia imoral. Mas veja você que no antigo, isso aqui é importante, a gente aprender a ser... Oh meu Deus, aconteceu aqui um pequeno... A câmera aqui caiu, mas dá para continuar, tá bom? Bem, aconteceu no passado, né? Eu vou aqui mudar aqui, ó, a tela. Bom, aconteceu no passado, isso aqui é muito importante apresentar, que o cristianismo, ele seguia, por exemplo, a Igreja Católica Romana. Aí dentro da Igreja Católica Romana existe os jesuítas, os gregorianos, e foi várias comunidades que foram surgindo dentro do catolicismo, né? Mas todos eles unidos com o Papa. Mas já na igreja cristã, na igreja cristã, você tem os batistas, você tem os calvinistas, você tem você tem os presbiterianos, você tem os cristãos do Brasil, você tem várias comunidades cristãs que seguem a Jesus. Mas eles têm assim opiniões diferentes, forma de adorar diferente. Então, tem o Testemunho de Jeová, tem a igreja Adventista sétimo dia, a Adventista da Promessa, a Adventista do Espírito Santo. Então, tem várias comunidades cristãs. Então, aí você pergunta assim, isso é apostasia? Ai. Igrejas cristãs querem dominar, não dão oportunidade para outros, aí outro forma um outro grupo, forma uma nova comunidade e continua seguindo a Jesus. Aí será que isso é apostasia? Aí eu vou lembrar agora o caso do judeu. No judaísmo, eles têm um livro só sagrado, né? Aprenda disso aqui. Existe um livro sagrado. Eles chamam de Torá. Eu já mostrei para você que a Torá, inclusive, ela é a nossa Bíblia também. Ela está incluída dentro da nossa Bíblia. Está embutida dentro da nossa Bíblia, que é os 5 primeiros livros. Isso aqui é a Torá, que eu já mostrei para vocês em outra ocasião, né? Mas dentro dessa Torá, existe, por exemplo, os saduceus, os fariseus, né? Tem outros grupos também, os mais saduceus, fariseus,
tem outros grupos religiosos dentro dessa comunidade. Mas o que eles têm assim, às vezes tem pensamento diferente. Pensamento diferente. Porque a Torá, ela dá margem para pensamento diferente, para interpretações um pouco diferentes da outra, né? Então a Torá ela abre assim oportunidade de você ter pensamento diferente. Mas a única coisa que eles não admitem é você rejeitar o seu Deus, é violar as leis do seu Deus, né? Do Deus da Bíblia, o Deus da Torá. Então, se a sua nova comunidade religiosa, por exemplo, se levantar contra o Deus da Bíblia, aí isso é apostasia. Se violar as leis de Deus, isso é apostasia. Mas pode ter algumas peculiaridades de pensamento, de raciocínio, que cria um grupo separado, saduceus, fariseus e outros grupos mais, que eu não estou lembrando aqui agora. Não deu branco aqui na cabeça, né? Então isso quer dizer o quê? Que nós temos que entender que existem muitas religiões, muitos grupos religiosos, mas são cristãos, seguem Jesus, lê as palavras de Jesus. Os presbíteros, os batistas, os adventistas, todos leem o Novo Testamento, todos concordam mas tem alguma coisa diferente também. Então nós temos que entender isso. A igreja, tem igreja como a Testemunho de Jeová, ali é uma radicalização. Eles não dão margem para você pensar diferente. Ou é o que o grupo lá, da cabeça lá, da doutrina deles, pensa, ou então você é um criminoso. É tratado como criminoso. Se você não mudar seus pensamentos, radicalmente você é erradicado da igreja. Por apostasia, vamos dizer a palavra, né? Por não concordar com seus pensamentos. Então ali é um ato muito criminoso. Eu não estou assim ofendendo a fé de ninguém não, mas avalie ver se não está um abuso. Ah, sim, abuso sim. Abuso sim, existe abuso nisso aí. Mas bem, vamos agora. A promessa e a segurança da salvação. Estamos chegando já no final da revista, né? Graças a Deus. A gente vai perseverar aqui, viu? A promessa e a segurança da salvação. Ela começa aqui, vamos já terminar. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza. Aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos ver. Continua aqui em cima. Aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e entrar e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor e, mediante em relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Vamos aproveitar e lermos também a conclusão, porque nós já estamos chegando a 30 minutos desse estudo, né? Aí a conclusão está bem aqui, tá certo? Veja se acompanha aí. A promessa de salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2:1. Então aqui está a conclusão do nosso estudo, né? Eu achei interessante esse ponto aqui sobre a promessa de salvação quanto à questão da morte, né? Quando a questão da morte aqui, ele cita Filipenses 1, versículo 22 e 3, né? 1 e 23, né? Que ele fala, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Ele está falando aqui sobre a morte, né? Chegar o tempo da gente partir, de terminar os nossos dias nessa terra. É natural que a gente queira viver mais, é natural que o nosso corpo queira viver mais,
Mas muitas vezes as tribulações são grandes, né? As angústias são grandes, e a vontade de desistir da vida pode acontecer. Mas eu acho que o crente não pode desistir da vida. Ele pode desejar que o Senhor o leve, né? Que o Senhor o tire. Não que ele tire a sua própria vida, né? Isso não pode. Não pode o homem tirar a sua própria vida. Tem que viver tudo aquilo que Deus lhe determinou. A nossa vida aqui está na mão do Senhor. A hora que ele achar que já era, já está bom, ele tira. Para a nossa vida, tá certo? Não adianta nós correr querer avançar nesse aspecto, não. Isso não está certo. E a conclusão aqui, que nós vimos aqui, é isso. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Olhando para aquela serpente e cobre, ali está a sua salvação. Naqueles dias, nos dias de Moisés, ali estava a salvação. Se eu fosse mordido por uma serpente e eu quisesse viver, eu tinha que ir correndo, andando, pulando, com a perna mancando, para chegar lá, olhar com esses olhos aquela serpente de cobre, para que eu possa viver, né? Porque o milagre ocorre ali. E aqui eu diz o seguinte: aquele que crê no Messias, no Senhor Jesus, que nós temos estudado aqui claramente que é Ele, aquele que crê, olhar para Ele, receberá as bênçãos da cura que lhe dará a vida eterna, tá bem? Então assim nós encerramos esse estudo. Muito obrigado por ter acompanhado comigo, né? Tem a pergunta aqui: quais são as duas realidades que se apresentam na promessa de salvação? Quais são as duas realidades? A de que quem crê, de quem crê não será condenado, né? E a quem crê e a de quem não crê já está condenado. Qual é a base da obra da salvação, né? A base é a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado, né? João 3, que nós vimos lá. Na justificação, como o pecador é visto por Deus? Ele é visto como alguém que todos os seus pecados são apagados na justificação. Quais os dois tipos de santificação? É aquele que ocorre no momento que o seu pecado é perdoado e aquele que ocorre progressivamente